foi morto em um dos grandes bombardeios de Nantes. Mas, por mais impressionante que seja esta história, Harold Sherman relata dois outros testemunhos ainda mais convincentes. Eis o mais extraordinário. Alice Coger, que possuía e dirigia um drugstore em Huntsville, no Arkansas, há vários anos, dizia que a coisa mais interessante que já lhe ocorrera em sua existência era de ter conseguido, concentrando sua atenção na nuca de um colega de escola, que o mesmo se voltasse e olhasse para ele. Sua mulher, a Anna, com a qual viveu durante quase 45 anos, morreu de insuficiência renal. Ele a amava com ternura e teve dificuldade em readaptar-se após sua morte. Uma bela noite, 2 meses depois, acordando, encontrou-a na cama a seu lado. Seu corpo estava quente e firme, tão real que ele estendeu a mão e bateu-lhe na testa 2 vezes antes que a mesma desaparecesse bruscamente. Segundo suas próprias palavras, não era um sonho. Como todas as demais pessoas, eu sonhei durante toda a minha vida. Era diferente. Não sou uma pessoa agitada e sou mentalmente são. Ana havia realmente voltado dos mortos. Nada pode fazer-me mudar de ideia. O tempo mostrou que aquilo fora apenas o início de uma série de 13 voltas espirituais, visitas que se prolongaram, em intervalos regulares, por um período de mais de um ano. Na primeira vez, ele não teve o reflexo de ver as horas, mas depois, passou a tomar notas cuidadosamente. Não havia qualquer regularidade. Às vezes era despertado logo após haver adormecido, outras vezes, em plena noite ou de madrugada. Para mostrar que tais visitas pareciam-lhe reais e concretas, em um nível verdadeiramente excepcional, eis alguns trechos de suas anotações. Da primeira vez, foi quase aterrorizante, mas não creio ser esta a palavra exata para expressar o que senti. A segunda aparição, diferentemente da primeira, constituiu-se um acontecimento feliz. Abraçamo-nos e ela desapareceu repentinamente, deixando-me desperto. O que mais me marcou foi o fato de sentir seu corpo quente. Saibam que não era um sonho. Eu abraçava realmente, e estava acordado. Esta aparição não era como as outras. Ela ficava perto da cama. Eu sempre pensei que os anjos vestiam-se de branco. Mas ela, ao contrário, trajava um vestido longo, leve e dourado. Eu estendi a mão e segurei a dela. Minha mão deslizou sobre seus dedos, e eles eram firmes. Passou para o meu lado direito e disse qualquer coisa. Não creio que tenha utilizado sua voz, mas era tudo perfeitamente claro. Ela disse-me: aqui, as coisas não são o que deveriam ser. Pensei que ela desejasse que eu estivesse com ela, lá no alto. Na vez seguinte, ela apareceu-me na cama, e quando perguntei-lhe se estava feliz, sua resposta foi, simplesmente, sim, e pude sentir-me bem melhor. Eu não ousava esperar por ela, e no entanto Ana estava ali novamente, na noite seguinte. Foi rápido, mas temo eu pude abraçá-la. Disse-lhe que seria bom se ela visitasse um de nossos filhos que não acreditava em sua volta. Ela não respondeu, mas deu-me um maravilhoso beijo na boca. 2 noites seguidas. À 00:56. Tanto quanto eu sabia, nunca estive em contato com ela em seu mundo espiritual. Bruscamente, os lençóis que eu me cobri engoeraram-se sobre a cama e Ana apareceu. Tudo durou 1 ou 2 segundos, mas ela estava realmente ali. Apertei-a contra mim e ela descansou sua cabeça em meu ombro. Senti sua cabeleira abundante encostada em meu rosto. Estes trechos podem parecer um tanto incoerentes, pois estão fora de seu contexto. Mas o testemunho é claro. Harold Sherman, que dedicou cerca de 70 anos ao estudo dos fenômenos paranormais, e sobretudo às percepções extrasensoriais, assim apresenta o trecho seguinte. Na vida de inúmeras pessoas, muitos incidentes ocorrem e provam que nossos bem-amados, que deixaram esta vida,
voltam com frequência por ocasião de aniversários, de eventos terrestres. Alice Coger relata agora aquela que foi, talvez, a mais importante da série de visitas do espírito de sua mulher Ana. Hoje, 6 de outubro, é dia de meu 75º aniversário, e do primeiro da morte de Ana. Eu esperava ficar deprimido, mas não estou porque na noite anterior Ana voltou aqui. Ela estava perto da cama. Tomou-me em seus braços, ergueu meu tórax, abraçou-me fortemente e beijou meus lábios com força. Depois, deixou-me cair novamente sobre a cama. O que mais me surpreende é sua força. Com seu corpo, ela ergueu a parte superior do meu. Com seu corpo físico, jamais teria sido capaz de fazer isto. Fico com os olhos cheios de lágrimas ao escrever estas palavras, mas não de tristeza. Sinto alegria em meu coração pois sei que um dia estaremos, ela e eu, reunidos por toda a eternidade. Hoje é 1º de novembro de 1982. Ontem foi o 46º aniversário de nosso casamento. Em determinado momento, entre 2 e 3 horas da manhã, percebi, de repente, que Ana estava comigo, na cama, sob os lençóis. Tomei em meus braços e falei-lhe de meu grande amor por ela. Ela como que desapareceu por alguns instantes e depois voltou. Tal fato repetiu-se 7 vezes durante, pelo menos, 30 minutos. Espero que ela continue vindo até mim, até que eu possa unir-me a ela em seu mundo espiritual. Não tenho, verdadeiramente, nenhum medo da morte. Sei que há uma outra vida além do túmulo. Alice Coger resume, assim, suas experiências. O corpo de Ana não era mais aquele que havia sido colocado no túmulo. Era mais jovem. Tinha o poder de passar através de objetos materiais. Havia um lençol e um colcha sobre a cama. Quando ela ia embora, simplesmente desaparecia sem que o lençol que estava sobre ela sequer estremecesse. Seu corpo era firme ao toque. Era quente. Nós podíamos conversar, embora pense que não usávamos a voz. Ana possuía uma espécie de corpo espiritual diferente do corpo físico que possuía antes. Cheguei a vê-la normalmente, várias vezes, quando ela ficava perto de minha cama. Prova absoluta de que estas aparições não eram alucinações, fruto de uma imaginação delirante. As materializações terminaram. Em 21 de dezembro de 1982, H. Sherman recebeu de Alice o seguinte cartão de Natal. Ana não voltou mais, desde 31 de outubro. Espero que venha durante as férias. Reze, por mim, para que ela volte. Alice. Sempre poder-se argumentar, contra este tipo de testemunho, que o bom homem esteve delirando. Mas, como vimos, as aparições não correspondiam sempre a seu desejo. Aliás, ele insiste no caráter concreto das manifestações. O corpo era firme e tinha o calor da vida. Devemos reconhecer que estes fatos, raros, pelo menos quando apresentam-se com tal grau de materialização, são mais frequentes do que poder-se-ia imaginar. Mas poucas testemunhas ousam falar a respeito. O professor Werner Schebeler relata um caso também claro. Trata-se de uma mulher do cantão de Zurique, sujeita a fenômenos paranormais desde sua adolescência, mas muito discreta a respeito e muito equilibrada. Seu marido morreu em agosto de 1976, e 2 semanas após sua morte começou a ocorrer uma série de manifestações. Por ocasião da terceira, ela pensou em pedir-lhe que ajudasse a encontrar a chave de um cofre onde estavam guardados documentos importantes. É interessante notar que, normalmente, a materialização de seu marido acontecia em seu quarto e era progressiva. No dia em que ele trouxe-lhe a chave, a materialização já ocorrera ainda na rua. Ela ouviu abrir a porta de sua casa, andar pelo corredor, abrir a porta de seu quarto. Então ela viu quando ele abriu a gaveta da cômoda, onde habitualmente guardava a chave,
e ouviu o barulho familiar da chave caindo no interior da gaveta. Ela levantou-se, então, agradeceu-lhe e pôde apertá-lo, por um instante, em seus braços. Mas, nas outras vezes, ela viu sair da parede, porém ainda pouco consistente. Seu rosto e todo o seu corpo iam ficando mais densos, rapidamente, perante seus olhos, a tal ponto que ela podia levá-lo pela mão até a sala de estar onde sentavam-se para conversar mais à vontade. Após um ano de ausência, ele reapareceu, pela última vez, no início de 1978, com seu irmão, morto em 1969, e com um terceiro homem que sua mulher não conhecia. Há, portanto, materializações de vários falecidos de uma só vez. Mas aí havia apenas uma única testemunha. O inverso também existe, e até mesmo a combinação dos dois, vários fantasmas e várias testemunhas, como ocorreu na célebre história do fantasma do voo 401. Os acontecimentos situam-se entre o dia 29 de dezembro e a primavera de 1974. Dois fantasmas, os do comandante Bob Loft e do segundo oficial Don Repo, mortos em um acidente de avião, durante o voo 401, Nova York, Miami, apareciam, com frequência, no mesmo voo, para a tripulação da cabine, passageiros, aeromoças, mecânicos, com o objetivo, parece, de cuidar da segurança do aparelho. Com que corpo todos estes falecidos aparecem-nos? Talvez com seu verdadeiro novo corpo, normalmente invisível para nós. É por este motivo, que ele foi visto, na história de Ana, vinda 13 vezes após sua morte visitar o marido. Os falecidos aparecem com um rosto e um corpo que irradiam juventude. Mas os mortos podem, ao contrário, para melhor se fazerem reconhecer, reassumir momentaneamente suas enfermidades passadas, a mesma idade, os óculos, os ferimentos, e até antigas roupas que nós conhecíamos. Este corpo glorioso, espiritual, esta cópia, não é, aliás, verdadeiramente novo, na realidade. Ele já está em nós desde nossa concepção. As antigas representações medievais, ou ainda as de hoje, das igrejas ortodoxas, não são assim tão ingênuas quando mostram a alma saindo pela boca do defunto sob a forma de uma pequena boneca. A representação é imperfeita, certo? O corpo glorioso não é menor que o corpo de carne. Mas é verdade que só se forma progressivamente e marca a entrada em uma nova vida, ou, mais exatamente, em uma nova fase da vida. A imortalidade para os egípcios. Os egípcios conheciam a existência desta cópia, o Ka. Não se pode, contudo, pensar, de modo simplista, que a morte não tinha segredos para eles. É muito fácil imaginar que eles sabiam tudo, como muitas obras fazem crer. A sobrevivência desta cópia era, para eles, ligada à conservação do corpo de carne. O que explica o trabalho extenuante que tinham para colocar o invólucro carnal ao abrigo da decomposição e, também, dos saqueadores. O que explica, ainda, seu desespero, sobretudo em períodos de crises políticas quando nada podia garantir-lhes, de forma absoluta, que seus corpos não seriam destruídos. A interpretação deste Ka como cópia é, aliás, bastante incerta. Seria, antes, dizem-nos os egiptólogos, o princípio vital, e a autonomia de sua existência parece bem restrita. Segundo algumas correntes religiosas, parece que a imortalidade seria assegurada pelo Ba, que corresponderia mais à nossa noção de alma, representado por um pássaro. Mas, de um modo ou de outro, é verdade que os egípcios foram os primeiros de nossa civilização do Ocidente a acreditar na possibilidade de uma verdadeira vida após a morte, primeiramente apenas para os reis, depois para todos os homens. Meu pai não morreu de morte, mas espírito tornou-se meu pai, ou, ainda nos textos dos sarcófagos, levanta-te vivente, tu não estás morto.
Levanta-te para viver, tu não estás morto. 2. Roland de Jouvenel, construir a sua morada na eternidade. Cabe a nós, já nesta vida terrestre, através de nossa vida espiritual, fazer com que este corpo glorioso, esta cópia, evolua em direção a um esplendor maior. Roland de Jouvenel, um dos grandes místicos do além, já o repetia sem cessar a sua mãe. Roland era filho de Bertrand de Jouvenel, filósofo, economista, forte personalidade um tanto marginal, e de Marcelle de Jouvenel, romancista e jornalista. Muitas celebridades conviviam com o casal: Maurice Leblanc, Jean Rostand, Maurice Maeterlinck, Marcel Herbier, Pierre Leconte d'Aulnoy, Maurice Barrès. A romancista falava de uma Paris mundana, um pouco convencional. A jornalista não recusava reportagens ousadas, como aquela sobre a prisão para menores de Roquette, em Rio de Ouro, em plena guerra de conquista espanhola, na Etiópia, pouco antes do assalto final das tropas italianas. Inteligência, coragem, mas nenhum misticismo. Os Jouvenel não praticavam qualquer religião. Haviam se casado apenas no civil. Roland, filho deles, encontrou sozinho o caminho de Deus. Como a senhora Kubler-Ross bem mostrou em experiências vividas por várias crianças, Roland pressentia sua morte. Várias frases por ele pronunciadas comprovam seus pressentimentos. Ele rezava nas igrejas, em particular na igreja de São Roque, situada próximo à casa de sua mãe. Em 1946, ele ficou doente. Uma dor de garganta foi diagnosticada, provavelmente por engano, como sendo para tifo. Prescreveram-lhe uma dieta, o que enfraqueceu suas últimas resistências. Esperou-se, em vão, a chegada de um novo remédio milagroso, a streptomicina. Todos os dias seu pai, ou algum amigo da família, ia espiar os aviões que chegavam da América. Em vão. A 12 de maio de 1946, quando tinha apenas 15 anos, Roland, maravilhando, viu sua avó, morta há 2 anos, vir até ele levá-lo consigo. Bertrand e Marcelle já estavam separados. Marcelle encontrava-se completamente sozinha. Desespero, revolta, pensamento de suicídio. Depois, uma lenta melhora. Ela encomendou uma missa para seu filho e comungou. Começam, aí, os sinais. Um universo férico de cores produzia-se naquela igreja. E ela teria a oportunidade, em seguida, de voltar a ter muitos outros sinais como este. A conselho de uma amiga, pegou um lápis, apesar de muita relutância. Um arrepio percorreu sua mão e palavras formaram-se sobre o papel em branco. Era 24 de outubro de 1946. Como no caso de Pierre Mominier, as mensagens foram, inicialmente, diárias, mas depois espaçaram-se. A última delas data de 16 de fevereiro de 1969. Esta simples frase: "Mamãe, nós nos alimentamos daquilo que damos aos outros." Roland dizia sempre à sua mãe. A sobrevivência já começa nos seres por ocasião de seu nascimento. Esta sobrevivência é esta cópia que vive no corpo e que desabrocha na morte. Já que a alma desenvolve-se como uma planta, devemos cultivar nossos climas internos. Não se preocupe muito com este segundo personagem que, no entanto, está ligado a você tão estreitamente quanto sua sombra. Com mãos de escultor você deve modelar a construção física de sua cópia. Cuidados nunca serão demais no aprimoramento de seu ser invisível. Você encara muito levianamente a construção de sua cópia. Pedra por pedra, você deve construir sua morada da eternidade. Este corpo espiritual, esta cópia de nós mesmos, radia permanentemente. É o que se chama de aura. Quanto a isto, parece-me que não há unanimidade entre os testemunhos, tampouco entre os especialistas.
Alguns distinguem várias auras e atribuem-lhes nomes bastante eruditos. Outros afirmam que se trata da mesma aura percebida pelos médiuns e que agora já pode ser fotografada graças aos processos Kirlian ou Lichtenberg. O que outros contestam. O que extraio dos testemunhos do além é que nossos corpos espirituais radiam, como aliás todas as coisas, uma luz que nossos olhos de carne não percebem. Esta luz é colorida e corresponde, em cada um de nós, desde já e durante toda a nossa evolução futura, a nosso grau de espiritualidade, a nossas disposições internas. A maioria das obras consagradas ao além fornece um pequeno quadro de equivalência entre as tonalidades da aura e os sentimentos dominantes que ela revela. Os místicos muitas vezes reconheceram este fenômeno, como Anne Catherine Emmerich em suas visões. Vejo também, muitas vezes, quando devo ser instruída a respeito, os movimentos da alma, os sofrimentos internos. Em resumo, todos os sentimentos mostram-se através do peito e de todo o corpo sob mil formas luminosas ou tenebrosas, seguindo direções diferentes, com diferentes graus de lentidão ou rapidez. A tradição cristã, entretanto, prende-se apenas ao último grau da evolução, a luz branca com reflexos ligeiramente dourados. Esta luz é mencionada em quase todas as narrativas da vida dos santos. Ela já era citada, inclusive, no Antigo Testamento. Sua mais alta manifestação continua sendo a que aparece na narrativa da transfiguração do Cristo no Monte Tabor. Seus trajes aparecem, então, de uma alvura tal que nenhum lavadeiro na terra os poderia alvejar. São Marcos 9, 3, ou ainda brancos como a luz. São Mateus 17, 2. Ou seu rosto resplandeceu como o sol. Todos os teólogos dos primeiros séculos, em particular os do Oriente cristão, viram aí a melhor manifestação de nossa glória futura. Aliás, para São João Damasceno, no século VIII, não foi Cristo, na realidade, que, por um instante, radiou uma glória nova e excepcional. Mas, sim, os apóstolos Pedro, Tiago e João que, por um momento, tornaram-se dignos de ver o Cristo na glória que ele possuía. Hoje poderíamos insistir no fato de que eles viram, ali também, Elias e Moisés, mortos há muito tempo, em longa conversa com o Cristo. É o corpo de glória, a cópia dos apóstolos, já presentes neles desde sua concepção, como afirma Roland de Jouvenel, que vê, diretamente, através de seus corpos de carne, o que seus corpos de carne não podiam ver. Os apóstolos passam, por um breve instante, de um plano para outro, do plano de nossa matéria pesada para o plano de glória. Como ocorre com os desincorporados questionados pelo Dr. Moody ou por J. Semp, esta passagem de um plano para outro é feita por uma espécie de túnel. É um sono estranho, ou antes, um torpor que se abate sobre os apóstolos naquele momento. Não é possível descrever, com exatidão, esta glória do corpo espiritual. Muito menos pintá-la, diretamente. Mas, para dar-nos uma certa ideia ou para manter centímetros nós o desejo insatisfeito, o Oriente cristão inventou esta forma de arte tão particular, o ícone. Nela, tudo está posto sobre um fundo de ouro, sobre um fundo de Deus. Nem os corpos, nem os objetos, projetam sombras. Os corpos são alongados, achatados, quase como fantasmas. Os rostos são iluminados do interior para o exterior, lançando todos os sombreados em forma de halo em redor do rosto. Os olhos quase não têm a parte branca, não têm cílios, nem pálpebras semicerradas. Eles estão sempre abertos para o além. Contemplam o invisível. Quando Santa Teresa de Ávila, ou Santa Bernadette, em Londres, veem esta mesma luz, notando que ela é mais fulgurante que o sol sem, entretanto, ferir os olhos, penso que se trata do mesmo fenômeno, é a cópia que vê através de seus corpos de carne. 3. Os poderes do corpo espiritual.
É, talvez, o mesmo mecanismo que se produz durante as levitações. O corpo de glória é o corpo astral, sutil, levando consigo o corpo de carne, fazendo-o flutuar como já ocorreu com tantos mortos, de morte provisória, que foram parar no teto das salas de operações. Roland de Jouvenel parece sugerir a mesma ideia quando escreve a sua mãe. A levitação não é apenas uma manifestação física, é um começo de metamorfose. Uma mudança de peso ocorre no corpo. É, sem dúvida, ainda o corpo sutil que possuímos desde o momento de nossa concepção, mas sob o efeito de forças prodigiosas, que pode projetar no ar o corpo de carne por ocasião de possessões demoníacas. Eis um breve trecho de um exorcista célebre e totalmente digno de fé, o reverendo Padre Mathieu, de Besançon. Aí veremos que o estilo não é o de um intelectual, mas não se trata também nem de um simplório nem de um iluminado. Eles seguraram-no, o possuído, bem firme, mas, ao primeiro sinal da cruz que fiz, ele conseguiu escapar. As cordas afrouxaram-se e ele ergueu-se no espaço. Eles, finalmente, conseguiram amarrá-lo como puderam. Colocaram-no deitado no chão, segurando-o, agarrando-o. Não gostaria de dizer brutalizando-o, não seria exato. Mas os seus movimentos eram tão violentos que era preciso usar de toda a força para poder lutar contra ele. As freiras também estavam lá, assistindo, pois era uma sessão pública. Quando ele foi imobilizado no chão, deitado de costas, e eu quis recomeçar os exorcismos, disse: é preciso que algumas pessoas sentem sobre ele. Com este peso, haverá maior resistência e eu poderei recomeçar o exorcismo. Depois de alguns minutos, eles começaram a gritar: Padre, Padre, para onde estamos indo? O homem, o possuído, subia no espaço, com 6 homens sentados sobre ele. Eles não sabiam que ele pararia no meio do caminho e diziam a si mesmos: tomara que ele não suba até a abóbada da igreja, pois não havia razão para que o homem parasse de subir. Mas ele parou. Depois desceu, sempre com os homens sentados sobre ele, sem qualquer apoio, claro, e pousou no chão. Os homens estavam lívidos. É também, provavelmente, esta mesma propriedade, de poder imediatamente encontrar-se onde se deseja, que carrega, em alguns casos, o corpo de carne e o faz desaparecer, de repente, de um lugar para surgir, em outro. Relata-se, sobretudo, como Santa Catarina de Siena, em sua infância, tendo afastado-se da cidade para levar uma vida de ermitã, foi milagrosamente levada, uma noite, ao interior dos muros da cidade. Mas é sempre fácil duvidar de uma história do século XIV. Na nossa época, a mesma história pode ser encontrada. O padre Isaac, do monastério de Dionísio, no Monte Athos, havia sido enviado, às pressas, de Cariz, capital daquela república monástica, até seu monastério. Era inverno, e ele foi surpreendido, nas montanhas, por uma tempestade de neve quando mal havia atingido os limites de um outro monastério, o de Simonas Petra. Eu imagino bem o local. Nenhum abrigo. A neve, acumulando-se, impediu de avançar. O frio era terrível. Ele estava condenado a ser soterrado rapidamente. Mal teve tempo de fazer uma oração, um grito de fé, e já se encontrava à porta de seu monastério no exato momento em que o porteiro fechava os portões. A vida de Madre von Niemeyer de Malestroit é repleta de fenômenos semelhantes. Desta forma, ela escapou, um dia, das torturas da Gestapo. Várias testemunhas podem comprovar o fato. É preciso, evidentemente, comparar tais casos com aqueles de bilocação. Nestes últimos, o corpo de carne não é levado. Aliás, às vezes é difícil distinguir os dois processos. Só se pode ter certeza de que houve bilocação quando testemunhas confiáveis declaram ter visto a mesma pessoa, no mesmo instante,
em 2 lugares diferentes. Madre von Yaimei aparece em Stalags para ajudar os prisioneiros a fugir, lança-se à procura de hóstias profanadas. O maravilhoso surge com tal frequência em sua vida que a Igreja Romana intervém, com vigor, para impedir que se fale a respeito. Entretanto, Madre von recebeu 6 medalhas, dentre as quais a Cruz de Guerra com Palmas, a Legião de Honra, que o general de Gaulle entregou-lhe pessoalmente, a King's Medal, a Medalha da Resistência, a Medal of Freedom americana. As maravilhosas propriedades deste corpo de glória que já está em nós podem manifestar-se de modo ainda mais espetacular. Anne Catherine Emmerich percorria, assim, a terra inteira, conduzida por seu anjo. Ela sofria, ao mesmo tempo em seu corpo e em sua alma, os cansaços da viagem. No percurso, aprendia os nomes dos países, dos povos, das flores, das montanhas, as particularidades de suas arquiteturas e seus costumes. Os mesmos fenômenos aparecem na vida de Teresa Helene Ginson, estigmatizada inglesa, simples professora primária em um colégio católico. Ela entrega um crucifixo a um chefe indígena e recupera alguns dias mais tarde. As perspectivas ampliam-se ainda mais quando Robert de Langeac, um dos maiores místicos de nosso tempo, nos fala da ação de Deus que a alma sente em si própria, e em outras almas. Como de hábito, os termos utilizados por este místico são simples e diretos, mas, quando se está habituado a tais textos, sabe-se que os mesmos devem ser tomados ao pé da letra. Não é apenas em si mesma que a alma apreende o poder de vossa obra, ó meu Deus. É também em torno de si mesma e até nos confins do mundo. Durante o sono, parece, segundo bons autores, que este corpo espiritual que há em nós abandona bruscamente seu invólucro carnal. Ele pode, assim, passear por locais bem distantes, por este mundo terrestre, ou, da mesma forma, por outros planos onde pode encontrar, por curtos instantes, os mortos que amaram e os quais, em breve, reunir-se-ão. Pode até mesmo acontecer, embora excepcionalmente, que nos lembremos do fato após o mesmo ter acontecido. A senhora O.P. tinha um filho que era brilhante em seus estudos. Antes de concluir o 2º grau, teve a oportunidade de passar férias em São Francisco. Mas as condições psicológicas não foram tão favoráveis quanto havia desejado. Uma noite ele foi abruptamente despertado por sua mãe que intuíra que o mesmo estava drogando-se. Voltando à França, tendo prestado os exames finais, o rapaz tinha apenas uma ideia na cabeça: estudar na Califórnia. Infelizmente, mais uma vez, as coisas aconteceram contrariamente às suas previsões. Ele chegou ao Minnesota e hospedou-se em uma família muito numerosa, onde ninguém dava-lhe atenção. Ele volta, então, para a França e inscreveu-se, às pressas, na faculdade de Jussieu. Seus estudos continuaram a ser coroados de sucesso, mas a saúde do estudante começava a declinar. A mãe percebeu e foi visitá-lo, tentando arrancá-lo do perigo que ela sentia estar rondando. Durante toda a noite seguinte ela rezou à Virgem Maria para que protegesse seu filho. De manhã, ficou sabendo que o mesmo havia se jogado de uma janela, do 7º andar. Vários meses mais tarde, enquanto dormia, a mãe viu seu filho, trajando uma longa roupa branca, circundado por uma luz de um branco azulado como diamante, com um ar feliz. Ele disse-lhe as seguintes palavras, incríveis, totalmente inesperadas, absurdas: eu não estou morto como você pensa. Eu afoguei-me no rio Nilo. Pela manhã, a mãe acordou tranquila, feliz. Ela nada havia compreendido das palavras do filho que ficaram gravadas em sua mente, mas tinha a sensação nítida, a certeza interior, de que não se tratara de um simples sonho. Alguns dias mais tarde, ao receber um amigo para jantar, contou-lhe a manifestação que tivera de seu filho. Seu amigo deu-lhe, então, uma explicação também inesperada.
Afogar-se no rio Nilo é uma expressão antiga para indicar uma morte feliz. Ela não poderia nunca ter inventado, sozinha, esta expressão. Fora, de fato, seu filho que, através dessa expressão enigmática, havia encontrado o meio de tomar autêntica sua manifestação indubitável. Este corpo espiritual está em contínua evolução. Já vimos que ele é formado progressivamente. No início, pode-se compará-lo a uma esfera luminosa de vapor. Isto aparece claramente, por exemplo, na narrativa a seguir, onde a desincorporação não ocorre nem após um acidente, nem durante uma operação. Trata-se de um doente que deveria ser operado. Ele está em seu quarto de hospital, alguns dias antes da intervenção cirúrgica. Uma noite, é misteriosamente informado a respeito de sua morte iminente. Vi uma luz surgir no canto do quarto, um pouco abaixo do teto. Era uma bola luminosa, uma espécie de globo, não muito grande. Calculo que tivesse 20 ou 30 centímetros de diâmetro, não mais. Vi uma mão estender-se em minha direção, como que saída desta luz. E a luz disse-me: vem comigo, tenho algo a mostrar-te. Imediatamente, e sem a menor hesitação, também estendi minha mão para segurar aquela que eu via. Ao fazer isto, tive a impressão de ser atraído para cima e abandonar meu corpo. Eu olhei para trás e vi meu corpo estendido sobre o leito, enquanto eu era erguido rumo ao teto do quarto. Ao deixar meu corpo, assumi a mesma forma da luz. Não era um corpo, apenas uma névoa, um vapor. Esta substância espiritual não tinha a estrutura de um corpo. Era mais ou menos esférico e possuía o que poderíamos chamar de mão. Percebi isto porque, quando a luz lá do alto estendeu-me sua mão, foi com a minha mão que eu a segurei. Mas nos momentos em que eu não utilizava minha mão espiritual, meu espírito retomava sua forma arredondada. Este é, aliás, um dos casos em que, para concluir uma obra de amor junto a uma criança, um doente obteria um prazo de vários anos na Terra, até que a referida criança atingisse sua maioridade. Observe-se que essa espécie de mão retrátil aparece apenas durante o gesto que deve ser realizado. Temos uma narrativa bem semelhante, feita por Teresa Neumann, quando das duas intervenções de Santa Teresa de Lisieux. A primeira, para curá-la de sua paralisia, e a segunda, de uma apendicite. De repente surgiu uma luz forte e tudo foi magnificamente iluminado à minha frente. Não posso descrever-lhe esta claridade. E alguma coisa pegou-me pela mão direita fazendo com que eu sentasse em minha cama. A voz falou: sim, agora podes sentar, podes também andar. E novamente algo segurou minha mão e eu tomei a sentar em minha cama. Isto aconteceu no dia 17 de maio de 1925. Na segunda vez, a narrativa da grande estigmatizada alemã refere-se à primeira cura. Tomei a ver a luz, uma mão direita, e voltei a escutar aquela doce voz. Aí não encontramos a forma esférica. Entretanto, também não há corpo, já que são utilizadas expressões como, alguma coisa pegou-me pela mão. A esfera não seria uma primeira fase anterior à formação completa do corpo de glória? Não se tem certeza. Roland de Jouvenel deixa-nos entrever uma evolução, particularmente rápida em seu caso. Ele insiste bastante nesta evolução contínua. A cada etapa há gritos de alegria, de encantamento. Ele morreu a 2 de maio de 1946. Já em 18 de dezembro de 1949 comunicava a sua mãe: mamãe, é preciso que você anote este dia e esta hora com uma cruz no calendário. Hoje, você já não pode imaginar mais nada a respeito das zonas que acabo de atingir. Estou em um plano que nada tem de semelhante ao seu mundo. Tudo aquilo que não tem mais nem corpo, nem forma, nem nada de sensível, escapa à concepção humana. Pare, então, de querer pensar em Deus através de imagens. Mas a ascensão continua ainda por muito tempo. E, certamente,
Ainda continua. Em 12 de maio de 1952, ele transmite esta mensagem fantástica, prodigiosa, maravilhosa, que deveria impressionar as pessoas bem mais que todos os passos de nossos cosmonautas na Lua. Aqui onde estou não há nem forma, nem contorno, nem expressão, nem palavra. Há o infinito no infinito. Além dos rios e das planícies, além das colinas e dos montes, além do sol e da lua, onde nem o pé nem o espírito pode pousar, há o tudo no tudo. Pierre Mominier testemunha, também, esta evolução contínua de nosso corpo espiritual. Ele o faz em um estilo todo seu, correspondente à sua família e a seu meio, retomando as palavras de São Paulo. Vocês viverão eternamente, em um invólucro cada vez mais idealizado por uma espiritualidade sempre crescente, e que os levará de glória em glória. A etapa final desta evolução sem fim não teria sido ainda atingida por ele, mesmo se consultarmos as últimas mensagens do volume 7. Mas seus orientadores espirituais do além lhe falaram a respeito. Nossos orientadores ensinam-nos que a espiritualidade absoluta e essencial, uma vez obtida, separar-nos-á definitivamente de qualquer forma limitada. Ainda não somos capazes, nós mesmos, de compreender esta individualidade persistente fora de uma objetividade visível. Mas seria verdadeira semelhança com Deus. Liszt, Franz Liszt, o famoso compositor, afirmou a mesma coisa a Sra. Rosemarie Brown. O caso Rosemarie Brown. Trata-se de uma das mais surpreendentes histórias de mediunidade do século. A vida desta respeitável senhora inglesa não tem mistérios. Nasceu em uma velha casa de Londres, de pais sem grande fortuna. Viveu sempre na mesma casa. Aprendeu um pouco de piano com um professor do bairro, mas nunca passou de uma instrumentista medíocre. Parece que seus ouvidos também não eram muito sensíveis. Ela mal distinguia uma obra de Schubert das de Mozart ou Beethoven. Levou uma vida laboriosa como esposa e mãe de 2 filhos. Estes tinham entre 4 e 8 anos quando seu marido morreu após longa doença que acabou por arruiná-los financeiramente. Era o mês de junho de 1961. Acontece que Rosemarie, desde sua mais tenra infância, via pessoas que os outros não viam. Ela tinha aproximadamente 7 anos e estava deitada em sua cama, em um canto do quarto do andar superior da casa de seus pais. Foi então que Franz Liszt apareceu-lhe pela primeira vez. Ele estava de pé, tinha a aparência de um ancião com longos cabelos brancos, e vestia uma espécie de longo vestido preto. Ele não se apresentou, mas disse que, na Terra, havia sido compositor e pianista e que voltaria mais tarde, quando ela fosse maior, para ensinar-lhe música. Foi o que, de fato, ocorreu mais tarde, e durante anos. Ele trouxe, também, seu grande amigo Gopin, que ditou para ela todas as suas últimas composições, além de inúmeras outras de compositores de épocas e estilos bem diferentes, de Monteverdi a Francis Poulenc. Liszt explicou-lhe que havia organizado, no além, uma sociedade de compositores que aceitavam manifestar-se aos pobres terrestres, que somos nós, para tentar convencer-nos de nossa sobrevivência. Ele acreditava que se os homens fossem convencidos de que esta vida aqui só é um começo de uma vida eterna, comportar-se-ia menos mal. Liszt, já aqui na Terra, era muito crente. No final de sua vida, preparava-se para o sacerdócio e já havia recebido os primeiros graus, as ordens menores. Isto explicava a batina preta que ele usava ao manifestar-se, bem como suas várias composições para a igreja. Os maiores especialistas internacionais foram solicitados a dar um parecer sobre as composições recebidas pela Sra. Brown. A eles não era fornecida a verdadeira origem das peças musicais. E os pareceres foram sempre categóricos a favor da autenticidade das mesmas. Apenas Chopin poderia ter composto tal obra. E era mesmo sua mais bela composição. Outra, era absolutamente típica de Debussy,
etc. Ora, Franz Liszt conversava frequentemente com a Sra. Braun a respeito da vida do além. Ele dizia sobretudo coisas muito importantes sobre a reencarnação, como veremos a seguir. Ele explicou-lhe, também, que em seu mundo havia diferentes esferas ou níveis de consciência. O último estágio é o de um estado de consciência celeste, onde a alma não se interessa pela aparência, mas pelo ser. As almas neste estado, dizia ele, perderam todo o interesse pela representação corporal individual, pois sabem que esta forma externa não é mais necessária. Alguns destes níveis mais evoluídos são imprecisos, porque aí as almas não precisam mais garantir para si uma forma externa. Como podemos, então, ser reconhecidos? Perguntou a Sra. Braun. Há uma espécie de percepção da alma, disse ele. Quando uma alma está perto de outra, reconhece-a ao perceber sua presença e pode identificar a atmosfera de uma pessoa. Isto acontece após um longo tempo. Pode levar numerosos anos. Assim, não se trata de um movimento brusco de um certo estado de consciência rumo a um outro totalmente diferente. Isto faria com que a alma se sentisse pouco à vontade fora de seu elemento. Após lermos tais textos, compreendamos melhor a manifestação de Santa Teresa de Lisieux a Teresa Neumann. A enferma só viu a luz, ouviu uma voz e viu ou sentiu alguma coisa que a pegava pela mão. É um pouco menos nítido que a bola de luz que veio buscar o doente que deveria ser operado. Mas teria sido diferente? Ou seria apenas uma nuance na manifestação, na maneira de aparecer? Pois esta bola de luz é encontrada em vários outros casos. A estrela de Belém é mensageira do além. Acho que tal era, na realidade, a estrela de Belém. Sabe-se, hoje em dia, graças às descobertas arqueológicas realizadas no Oriente Próximo, e sobretudo em Dora Europos, que os primeiros cristãos jamais representavam os anjos como homens alados. A antiguidade pagã dava, entretanto, numerosos exemplos disto e as escrituras falavam das asas dos anjos. Mas as escrituras, como todo o antigo Oriente Próximo, associava as estrelas aos anjos. Por este motivo, nos primeiros séculos, os anjos que aparecem aos pastores na noite de Natal, ou aqueles que as mulheres encontram junto ao túmulo vazio do Cristo, são representados por estrelas. Numerosos textos antigos, em grego, em siríaco, em armênio, explicam-nos que esta estrela de Belém, que guiava os magos rumo à gruta onde encontrava-se o Cristo, era, na realidade, um anjo, ou seja, um mensageiro de Deus, um mensageiro do além. De modo inesperado, esta interpretação é confirmada por Pierre Monnier. Esta bola de luz é encontrada na vida de Santa Ana Maria Taigi, 1769 a 1837. Durante 47 anos, dia e noite, ela via uma bola de luz que mostrava-lhe todos os acontecimentos do mundo, até aqueles ocorridos nos países mais longínquos e nos gabinetes mais secretos. Os papas muitas vezes consultaram-na. Napoleão I também percebia, junto a si, uma bola de luz. Ele sentia como que uma presença pessoal de bom agouro. São Gregório, o Grande, também viu, um dia, em um raio de luz, a alma de Germano, bispo de Capua, que os anjos conduziam ao céu em um globo de fogo. Tais experiências não têm idade e não estão ligadas a nenhuma cultura em particular. Em um texto do século VI, encontramos um eco longínquo dessa experiência do corpo espiritual em forma de bola de luz e de sua primeira formação, como em uma cópia alongada, suspensa acima de um corpo de carne. Mas este texto faz-nos ir ainda mais longe, até o século III. Pois trata-se da condenação de opiniões atribuídas a Orígenes pelo Edito de Justiniano, em 543. Se alguém diz ou pensa que na ressurreição os corpos dos homens revelar-se-ão esféricos e se não admitir que nós nos levantaremos na posição vertical, que seja anatematizado. Compreende-se, evidentemente,
que a perspectiva de encontrar-se, um dia, redondo como um balão, sem braços e pernas, ou na impossibilidade de ficar de pé, parecia insuportável a pessoas incapazes de imaginar um mundo totalmente diferente do nosso, que comportasse, além do mais, numerosas etapas. Ora, separados de qualquer contexto que lhes dê sentido, tais afirmações tornam-se falsas e, ao mesmo tempo, ridículas, e até perigosas, pois suscetíveis de confundir os espíritos. Não temos qualquer texto de Orígenes que permita afirmar que ele sustentava tal opinião. Mas é verdade que, uma vez condenado, sua obra foi em grande parte destruída. Para nós, entretanto, o essencial é saber que esta era uma opinião bastante conhecida, para ter merecido uma condenação. Encontramos, aliás, outros testemunhos em São Jerônimo, em Metódio de Olimpo e em Plotino, no século III d.C. Mas além deste problema da forma esférica, estava em discussão a própria natureza do corpo glorioso. Se a maioria dos teólogos, após São Paulo, defendia, ao mesmo tempo, a continuidade e a mudança de um corpo para outro, outros defendiam, sobretudo, a continuidade, tal como São Jerônimo e Epifânio. Um outro grupo insistia na mudança, como Orígenes e Evagro do Ponto, ou Evagro, o Pôntico. É verdade que a mudança assustava-os, pois pensavam que este corpo glorioso deveria dar lugar, um dia, a um outro corpo, ainda mais glorioso e mais espiritual, e assim sucessivamente, através de uma série de mortes sucessivas até que o último corpo espiritual desaparecesse completamente. Os mensageiros do além não associam a evolução ulterior do corpo espiritual a uma sucessão de mortes, com tudo o que isto implicasse de necessariamente doloroso. Mas nada permite afirmar que Evagro compreendia o fato desta forma. Vemos, neste ponto, sem querer julgar aqui o conjunto de sua teologia, o que seria um outro problema, segundo tudo que podemos saber hoje através das comunicações com o além, que Orígenes e Evagro tinham razão. 4. Nas fronteiras da morte. A chegada a outro mundo comporta diversos elementos que ocorrem em diferentes momentos. Mas sua ordem de sucessão pode variar e, segundo as circunstâncias, certos elementos podem ficar ausentes. Não há aí qualquer contradição ou incoerência nos testemunhos. Simplesmente ocorre que a realidade adapta-se indefinidamente a cada caso particular. Imagine-se tendo que contar a algum extraterrestre como as coisas acontecem em nosso planeta quando alguém está doente. Você poderá dizer que, geralmente, chamamos um médico, ou que vamos a seu consultório, que, em seguida, às vezes, somos enviados ao hospital, mas nem sempre, que, no hospital, somos examinados por um outro médico, mas nem sempre pelo mesmo, e que, aliás, em caso de acidente, vamos primeiro ao hospital, e não ao consultório. Tudo isto pode parecer muito complicado e desconcertante, quando, para nós a realidade é muito simples. As coisas acontecem mais ou menos assim nas diferentes fases que vamos descrever agora. Como são fatos relativamente bem conhecidos, sobretudo nestes últimos anos, limitar-me-ei, em cada caso, a citar somente alguns exemplos e as obras mais acessíveis sobre o tema. 1. Rever aqueles que amamos. No exato momento da morte, veremos surgir à nossa frente, vindos do outro mundo, alguns seres que nos são caros e que fizeram a passagem antes de nós. Na maioria das vezes, pai, mãe, irmãos e irmãs, mas também amigos queridos que vêm nos recepcionar festivamente e nos ajudar a dar os primeiros passos no além. Os testemunhos são incontáveis. Sobretudo depois que as famosas EFM experiências nas fronteiras da morte se multiplicaram, eis a narrativa feita pelo Dr. Modi. O médico havia desistido de salvar-me, mas eu, durante este tempo, sentia-me muito lúcido. Neste momento exato,
Percebi a presença de uma porção de pessoas, quase uma multidão, planando junto ao teto de meu quarto. Eram todas pessoas que eu havia conhecido no passado e que já haviam morrido. Reconheci minha avó e uma antiga colega de escola, bem como outros parentes e amigos. Eu via, sobretudo, os seus rostos e senti-os ali. Todos pareciam contentes. Era uma ocasião feliz e eu sabia que tinham vindo para proteger-me ou guiar-me. Era como se eu estivesse voltando para casa e que estivessem todos ali para me receber, na porta, para me desejar as boas-vindas. O comitê de recepção é, às vezes, mais reduzido e pode, em circunstâncias movimentadas, limitar-se a uma pessoa desconhecida, pelo menos em um primeiro momento. Eis um destes casos, onde reduzimos a narrativa às frases que consideramos, aqui, essenciais. Eu estava em um petroleiro. Quando nosso navio afundou, afogamo-nos rapidamente. Eu não sofri. Fui sendo levado meio aos destroços e, após algum tempo, percebi que estávamos em águas profundas. Afastamo-nos, sem saber direito o que fazíamos. Depois, descobrimos que havia um desconhecido conosco. Suas roupas estavam secas e ele andava como se a água que nos circundava não existisse para ele. Após ter andado em linha reta, à nossa frente, por um tempo enorme, eu vi que nos dirigíamos rumo ao que me parecia ser um nascer do sol. Eu nunca vira alvorada mais bonita. Olhei para trás. Quando o desconhecido pôs a mão em meu ombro e disse: "Ainda não. Você deve continuar até o Vale da Sombra da Morte. Só ao chegar lá você poderá olhar para trás, se quiser." Eles chegaram, em seguida, a um tipo de jardim maravilhoso onde adormeceram. Ao despertar, surpresos, tentaram reconstituir juntos a sequência dos acontecimentos. Durante todo este tempo o desconhecido estivera conosco, sem dizer uma só palavra. Finalmente, perguntei-lhe de onde vinha e por que nos havia conduzido até ali. Ele respondeu: "Oh, sou um simples marinheiro, como vocês. Mas tendo atracado já há algum tempo, pensei que poderia ajudá-los." Um pouco mais adiante, na mesma narrativa, surge outro episódio. Papai veio ver-me e nós passamos maravilhosos momentos juntos. Fica engraçado chamá-la de papai pois agora ele está mais jovem que eu, pelo menos, aparenta estar. O leitor sabe, agora, como o pai deste marinheiro reencontrou sua juventude. A menção bíblica do Vale da Sombra da Morte é, também, muito interessante. Enfim, pudemos perceber que o testemunho anterior vinha de alguém que havia chegado bem perto da morte, mas sem dar o passo final. Foi um caso de morte provisória. Agora temos a narrativa de uma morte definitiva. A mensagem foi recebida pela viúva e pela filha do célebre coronel Gascoigne, em escrita intuitiva. Os céticos tentarão explicar tudo de outra forma, reduzindo tudo, como de hábito, a um simples jogo de projeções psicológicas ou alucinações. Há, entretanto, numerosos casos que não podem ser reduzidos a essa espécie de explicação. São casos de crianças que ainda não sabiam ler, que ignoravam as obras do Dr. Moodle de J. Semp, e que identificaram, entre os mortos que vieram encontrá-las no além, pessoas cujas mortes ignoravam, pessoas das quais ignoravam até a existência. Eis alguns exemplos revelados por Elizabeth Kubler-Ross. Uma menina, julgada morta durante uma operação cardíaca muito delicada, contou a seu pai que havia sido abordada por um irmão ao lado do qual sentira-se muito feliz, como se já se conhecessem. Ora, ela nunca havia conhecido um irmão. O pai, emocionado com a narrativa da criança, contou-lhe que ela tivera, de fato, um irmão mas que o mesmo havia falecido antes de seu nascimento. Sim, agora está tudo bem. Mamãe e Peter já estão esperando por mim, disse-me um menino. E com um sorriso feliz entrou em estado de coma que antecedeu sua passagem para o que chamamos de morte.
Eu sabia que sua mãe havia morrido no momento do acidente, mas seu irmão Peter havia sobrevivido. Fora hospitalizado em um serviço especializado em queimados graves. O carro incendiara-se antes que pudesse